tema dessa semana sobre a Bíblia e os idosos, né? E é muito curioso como a Bíblia trata, e tem várias passagens que falam sobre os idosos. Tem algumas passagens que falam sobre como tratar os idosos, né? E tem outras passagens que erguem o valor das pessoas mais experientes. Eu, por exemplo, já sou uma pessoa, me considero mais experiente. Muitas pessoas, a maioria que assiste aqui nossas lives, são pessoas de idade acima de 45 anos ou mais, 55, 65. Tem gente que assiste, muita gente que assiste aqui as nossas lives. E aí eu pesquisei um pouquinho sobre as passagens que falam dos idosos na Bíblia. Uma das passagens está em Timóteo 5:1-2, fala: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como seus irmãos, as mulheres idosas como suas mães e as moças com toda a pureza. Né? Então ele fala sobre isso, para nunca maltratar, né, uma pessoa idosa. Porque às vezes você não sabe tudo que ela construiu na vida, tudo que ela passou na vida, para estar relacionando com você hoje. E pelo aquilo que você tem, principalmente os filhos em relação aos pais, né? Que não sabe todo o esforço, toda a dedicação, todo o sofrimento. Em Provérbios 23:22 fala: ouça o seu pai que o gerou, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. É difícil para os jovens ouvir os pais, né? Principalmente num mundo tão cheio de informações, tão cheio de verdades, que não necessariamente são as verdades morais e de construção de família que a gente precisaria ter. Timóteo 5:2 fala: não repreenda. E aí fala em Jó, que é um dos livros mais importantes da Bíblia, na minha opinião, em relação à fé. Em Jó 12:12, ele fala: como os anciões e mais experientes está a sabedoria, e na idade avançada a compreensão e o entendimento. Se você observar a postura dos anciãos, das pessoas mais sábias, com mais sabedoria, com mais entendimento, com mais compreensão, comportamento, de às vezes ficar calado, de às vezes suportar a intolerância de uma pessoa mais jovem e às vezes ele fica quieto, né? Como eu falei antes. Né? Aí Apocalipse, importante é Apocalipse de João 4:10-11, ele fala: os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todos sempre. Na figura de João, Deus está sentado no trono e 12 anciãos de cada lado. Não são jovens, são anciãos. São aqueles que adquiriram a sabedoria, aqueles que sabem o verdadeiro valor de Deus, da sua realeza, dos seus ensinamentos e etc. A beleza em Provérbios 20:29 fala: a beleza dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Tem muita história para contar, né? Agora em Salmos 71:18 ele fala: agora que estou velho de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Aquele que tem o privilégio de ficar mais velho, com seus cabelos brancos, também tem que agradecer a Deus e aproveitar a oportunidade para passar aos mais jovens os ensinamentos de Deus, que Ele não vai te abandonar nunca, e que você possa falar da força de Deus para os mais jovens. Hoje no mundo está cada vez mais difícil, né? Primeiro porque a geração dos mais idosos hoje também não teve uma formação cristã tão forte. Consequentemente acabaram passando para os filhos. Em Isaías 46:4, mesmo na sua velhice, quando tiveres cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará
Eu os fiz e eu os levarei, e eu os sustentarei e eu os salvarei. Então ele fala que mesmo na velhice, ele ainda está contigo, está te acompanhando. Vocês, dentro do nosso princípio do nosso canal aqui, tudo é baseado no que está escrito na Bíblia. Não tem nada inventado, é uma interpretação pessoal. Não, eu simplesmente uso as referências bíblicas. Né? E assim, precisamos compreender que cada etapa da vida tem os seus encantos e desafios. E a vida é um presente de Deus. Aqueles que chegam na terceira idade são privilegiados, pois conseguiram sobreviver às lutas e às tempestades de toda uma existência. Infância, adolescência, juventude e maturidade. O tempo passa depressa. No dizer da palavra de Deus, tudo passa e nós voamos. Quem assiste às nossas lives são pessoas de mais idade, em geral, que estão buscando um pouco de palavra, de consolo, de fraternidade, de amor e, principalmente, conhecer um pouco da palavra que está escrito na Bíblia. Muitas pessoas não tiveram, mesmo na sua, já com a idade mais avançada, não tiveram a oportunidade de ter o contato, de estudar a Bíblia, de entender, de saber o que está escrito lá. Como eu digo, é um manual de sobrevivência. Todos os exemplos de humanidade estão dentro da Bíblia. Coisas erradas, o que aconteceu, os ensinamentos, o que é o certo, tem de tudo. Né? E se a gente sempre apelar para estudar a palavra de Deus que está na Bíblia, nós seremos recompensados na nossa vida. Uma outra coisa que eu sempre falo, e vale a reflexão na nossa live de hoje, já me perguntaram por que as pessoas mais velhas se aproximam mais da espiritualidade, buscam mais entender a palavra de Deus, de buscar uma religião, de falar mais de Deus, de usar expressões, às vezes, mesmo que superficiais, sobre Deus. Por que elas procuram? E aí eu já ouvi coisas do tipo, elas procuram por causa da proximidade com a morte. Como ela está muito mais próxima e já tem a noção que sua vida está no fim, ela acaba procurando a espiritualidade, o conforto, porque sabe que o fim é inevitável para todos, para jovem, para adolescente, para criança. Nós não sabemos os desígnios de Deus, né? E aí as pessoas falam, não, os mais velhos procuram por causa da proximidade da morte. Eu sempre passo em algumas igrejas, assim, às vezes eu vejo, igrejas de diferentes religiões, né? Católica, protestante. Ah, tem muito velhinho lá dentro, né? Tem muito velhinho que está lá escutando. Tem, às vezes você vê uma missa lá, só tem velhos na missa, né? Os jovens que estão cada vez mais distantes. Né? E aí fala assim, mas é porque o pessoal está perto da morte, por isso que eles vão procurar espiritualidade. Eu acho que existe uma outra tese. A tese é que você, durante a sua vida de jovem, você está buscando muitas outras coisas do mundo. Construir uma família, comprar uma casa, ter um carro, um bom emprego. Você está correndo atrás de tanta coisa e você deixa a espiritualidade para trás. Depois que você percebe que isso tudo não é o principal, ou seja, a materialidade não é o principal, óbvio, todo mundo quer ter um pouco de conforto, viver melhor, eu entendo tudo isso. Mas após toda a sua batalha de vida, etc., e você já com a idade mais avançada, vendo que a sua saúde vai se modificando, né? Vai ficando pior, vai aparecendo um probleminha, etc. Tal, e você começa a dar valor para outras coisas. E aí você acaba buscando a espiritualidade. Não estou dizendo que a primeira tese de que é a proximidade do fim da vida que leva à espiritualidade, não estou dizendo que isso aí não é verdade. Eu acho que tem os dois casos.
Tem o caso daquele medo do desconhecido, até em função da falta de fé, da falta de conhecimento profundo da teologia de Deus. E tem o segundo caso, que é aquele que descobre os valores reais das coisas e acaba buscando na espiritualidade uma resposta para aquilo tudo. Seja por que for a razão, a busca da espiritualidade já é um primeiro passo para construirmos o nosso relacionamento profundo com Deus. Procurar a fé não tem idade. A salvação espiritual está na nobreza de arrependermos dos nossos erros e seguir os ensinamentos cristãos. Então a salvação está no arrependimento, de entender que somos falhos, que erramos muito, mas a partir dali seguiremos os ensinamentos de Deus. Não podemos esquecer que, seja por razão que for, que agora estejamos procurando espiritualidade, Deus sabe que temos as nossas dúvidas, mas nos protege e acolhe em nossa ignorância e em nossa falta de fé. Fique com Deus, graça e paz, até a nossa próxima live.